Graça e paz, meus irmãos, é um privilégio estarmos aqui mais uma vez e nós vamos dar continuidade ao estudo da série Sermão do Monte e hoje o tema que vai ser tratado vai ser sobre pureza. E a passagem que nós vamos usar, ela está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. Eu vou ler aqui e os irmãos me acompanham. Fala assim: vocês ouviram que foi dito, isso é Jesus falando, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Normalmente, quando o tema pureza vai ser tratado, normalmente ele é direcionado para jovens, como se só fosse esperado deles esse comportamento, mas isso não é verdade. Existe um padrão de pureza estabelecido pelo nosso Deus que deve ser seguido por todos os cristãos, independentemente da idade e do status de relacionamento. Então, seja criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, casado, divorciado, solteiro, não importa, todos devemos ser puros. E nessas passagens aqui que nós estamos estudando, os irmãos devem ter reparado que existe um padrão, que é assim, vocês ouviram o que foi dito e logo depois Jesus fala, eu porém vos digo. Com isso, Jesus não estava abolindo, falando que a lei estava errada, não, na verdade ele estava trazendo a interpretação correta para aqueles mandamentos da lei de Moisés. Então, como o ensino ele era transmitido oralmente, por isso que fala, vocês ouviram o que foi dito. Então, Jesus ele lhe traz a interpretação correta para cada um desses mandamentos. E nessa passagem aqui em específico, que nós vamos tratar hoje, ele afirma aquilo que foi falado na aula passada, sobre a importância da intenção e não somente do comportamento. Então, olha o que está falando aqui. Não cometa adultério. Sendo adultério qualquer tipo de pecado sexual, não só uma traição entre duas pessoas casadas, mas qualquer pecado desse tipo. Então, você vai pegar essa passagem, isso está errado? Certamente não, mas a forma que era interpretado, que era aplicado é que estava errado, porque isso gerava um sentimento de que somente o comportamento era que estava errado. Então, e muitas vezes a gente tenta aplicar isso hoje. Bom, se não chegar nas vias de fato, se eu não cometer ali o ato, então está tudo bem, não tem problema. Então a gente brinca com aquela frase, né? Até onde eu posso ir para que isso que eu estou fazendo não seja considerado pecado? E esse é um pensamento muito perigoso, porque a gente começa a pensar, bom, é só uma conversa, foi só uma troca de mensagens, foi só um comentário, eu estava só olhando o que é belo, eu não fiz nada exteriormente. Mas olha o que Jesus está falando aqui. Todo aquele que olhar para uma mulher ou para um homem, né, com uma intenção impura, já pecou. Simples. Não é o comportamento simplesmente, mas é a intenção interior do coração, é a cobiça que nasce no coração que nos torna impuros. Então, o que Jesus está condenando aqui não é simplesmente o comportamento, mas ele está falando que o pecado ele é concebido mesmo que o comportamento não seja efetuado. Olha só para que nível isso é levado. Então, Jesus ele nos convida a olhar para o interior e muitas vezes a gente está preocupado simplesmente com o comportamento
obviamente ele reflete, né, uma mudança interna, mas muitas vezes a gente está pensando só no externo, não naquilo que está acontecendo dentro de nós. Então os irmãos percebem que não é simplesmente uma questão comportamental, mas é anterior a isso, é o que está no interior, é a cobiça que nasce dentro do nosso coração. Então o que Jesus está condenando aqui não é o olhar, porque talvez fosse um fardo impossível de carregar, né? E nem aqui é aquele olhar trocado ali entre homem e uma mulher que se interessam pelo outro, enfim, se comprometem, constituem uma família, não é isso. Mas é o olhar impuro. É quando eu olho para o outro e eu vejo somente um objeto que vai satisfazer os meus desejos egoístas. Então é quando eu solteiro, não estou interessado em compromisso nenhum com ele ou com ela, mas eu vejo ali naquela pessoa um meio de atingir ali, de satisfazer esses desejos do meu coração. Ou quando eu casado, penso em satisfazer esses desejos com outra pessoa, ou eu vejo no meu cônjuge simplesmente alguém que vai me proporcionar realizações daquilo que os meus desejos mais egoístas, né? Então é isso, é quando eu tiro a dignidade do outro, o valor do outro, não reconheço ele um filho ou uma filha de Deus, mas somente um meio. E ainda que seja só no pensamento, que Jesus está falando aqui que não interessa, não é o simples, não é a simples ação, mas só de pensar o pecado já aconteceu, porque nasceu dessa cobiça. Mas aí qual é a solução trazida por Jesus? Ele fala, né? Se é o seu olho e a sua mão que te fazem pecar, né, arranca fora. É melhor você chegar no céu sem uma parte do seu corpo do que ir para o inferno inteiro. Então, talvez a pergunta que a gente se faça isso é literal? Realmente Jesus queria falar isso? Mas aí a gente pensa, será que o simples fato de tirarmos partes do nosso corpo altera o que está dentro de nós? Então, olhando para isso, a gente vê que não é simplesmente arrancar um olho, simplesmente arrancar uma mão, mas é o coração que precisa ser transformado para que atitudes puras surjam da gente. E isso não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Então, apesar da gente olhar para essa passagem de uma forma figurada, isso não tira a seriedade que ela tem e não tira também o compromisso que ela pede de nós, para que a gente busque essa vida de pureza e seja realmente comprometido com ela. E agora pensando um pouco sobre esse padrão de pureza que Jesus estabeleceu para o interior do casamento aqui nessa passagem, é necessário mantermos esse padrão de pureza dentro do casamento, porque o relacionamento entre um homem e uma mulher dentro do casamento, ele simboliza e ele aponta para o relacionamento de Cristo com a sua igreja, que é perfeita, gloriosa, sem rugas, sem máculas. Então, esposos e esposas precisam ter em mente que o seu casamento não é simplesmente uma união entre pessoas que decidiram compartilhar a vida, mas eles apontam para esse relacionamento de Cristo com a igreja e apontam para o dia glorioso que o casamento vai acontecer, que é a volta de Jesus e levar a sua igreja. Então, aqueles que são casados precisam ter em mente que estão apontando e representando isso. Por isso é necessário e importante manter a pureza dentro do casamento. E por isso, meus irmãos, é necessário combater todo tipo de impureza que nasce dentro de nós para que não existam crises no casamento. E o não combate a esses pensamentos de impureza levam a essas crises. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar e cultivar uma vida de pureza, um estilo de vida de pureza. Só assim nós seremos capazes de atingir esse padrão estabelecido por Deus, e nesse contexto aqui da passagem que a gente está estudando, isso vai acontecer no interior do casamento. E se temos mantido um estilo de vida impuro, nós devemos clamar a Deus por uma transformação dentro de nós. E
sabendo que Ele se compadece das nossas fraquezas, é Ele que nos ajuda, é Ele que vai fazer essa transformação no nosso interior, para que o nosso exterior reflita aquilo que já aconteceu dentro de nós. E a minha oração é para que, como o apóstolo Paulo falou, sejam coisas boas, puras, que têm valor, que sejam essas coisas que ocupem os nossos pensamentos, para que a gente consiga alcançar, com o auxílio do Espírito Santo, esse estilo de vida puro que Deus espera de cada um de nós. Abraço.